Paz do Senhor, eu vim compartilhar com vocês um sonho profético que eu tive no ano de 2024, mais ou menos no meio do ano de 2024. Eu acordei, era no meio da semana, e eu acordei de um sonho apavorada, chorando muito. Eu acordei com o Espírito Santo me renovando em novas línguas, e foi tão aterrorizante o sonho que eu vivi, que Deus me mostrou, que eu liguei para o meu pai e para minha mãe, desesperada, chamando eles lá na minha casa para contar o sonho, porque foi muito real o sonho. No sonho, eu estava junto com outras pessoas num aeroporto. E aí eu estava esperando aquele avião chegar, mas era um avião muito grande, pensa num avião enorme, muito grande. E aí aquele avião, ele encostou no chão, abriu as portas, e aí começou a vir pessoas de 2 em 2 numa fila, vinha de 2 em 2 pessoas em fila, era uma fila enorme que se ia para trás, porque era um avião muito grande e trouxe muitas pessoas. E aí eu olhava aquelas pessoas desembarcando, vindo na nossa direção, só que as pessoas, elas estavam todas com algum tipo de deformidade no seu corpo, mas era muito feio, era assim, pessoas cheias de feridas na pele, aquelas feridas deformavam o rosto, os membros. Eu me lembro que eu vi pessoas com a mão assim, sabe, como se algo tivesse comido a mão delas, e tava assim aquela mão, mas toda deformada, cheia de feridas, assim, sabe, e o rosto todo deformado, a pele toda cheia de feridas, deformada, era muito feio. Foi muito forte a visão que eu tive daquelas pessoas que vinham de 2 em 2. E aí eu ouvi uma voz de uma pessoa que estava ali esperando aquele povo chegar, e eram estrangeiros, eram pessoas que estavam vindo de outros países. E aí quando se aproximou as 2 primeiras pessoas da fila, que vinham aquelas pessoas de 2 em 2, eu ouvi uma voz dizendo assim: bem-vindos ao Brasil. E aí quando aquela pessoa ela foi responder, saiu uma saliva da boca dela e respingou no meu ombro. E daí diz que ela mesma falou assim: nós temos um antídoto para... Caiu uma saliva em ti, nós temos um antídoto, você quer? Daí eu disse para ela que não queria. Daí ela disse assim para mim: pois é, essa doença, ela é uma bactéria. E aí quando ela falou assim, eu vi que a outra pessoa se aproximou e quis cumprimentar, e a mão da pessoa estava toda deformada, era um toco de mão só, não era uma mão normal, era um toco de mão todo deformado. E aí, se encostasse, pegava aquela doença, e aí para cumprimentar, fazia só assim, sabe? Quando a gente vai fazer aquele sinal assim para cumprimentar, daí a gente cumprimentava assim. E eu me acordei desse sonho, mas assim, eu contando para vocês, não dá para vocês terem a dimensão de como era horrível ver aquelas pessoas todas deformadas com aquela doença. Quando eu acordei renovada no Espírito Santo, e eu contei para a mãe a nova doença que vai vir para o mundo, né? E vai chegar no Brasil também, vai ser transmitida por uma bactéria altamente mortal, vai ser uma bactéria que vai pegar e vai ser mortal. E eu estava ouvindo essa semana aqui um homem de Deus, um profeta, não me recordo o nome dele agora, e ele estava falando que Deus mostrou para ele também que por esses dias vai acontecer algo terrível. E ele falou que viu nesse sonho profético que Deus deu para ele, homens, muitas pessoas nos hospitais, doente, com feridas, com chagas, era coisa muito horrenda. E os médicos que atendiam
essas pessoas, eles estavam tipo vestidos como astronautas, sabe? Eles estavam altamente, não tinha nada na pele deles, nem nas mãos, nem no rosto, nem no corpo que estava descoberto, para não pegar a doença que estava nessas pessoas. E hoje eu abri, por acaso, eu não me lembro se eu compartilhei, eu acho que eu compartilhei aqui nos stories hoje, uma profecia da missionária Cristina Maranhão, falando que Deus vai permitir uma nova peste bubônica, e essa peste bubônica vai assolar o mundo. É uma doença mortal que não tem cura. E aí eu fui pesquisar com a minha mãe como era a peste bubônica. E gente, é exatamente como Deus me mostrou no sonho de 2024, gente. Se eu não me engano, entre julho e agosto de 2024 foi que eu tive esse sonho. E aí quando eu acordei desse sonho, eu acordei renovada no Espírito Santo. Em 2024 eu acordei renovada no Espírito Santo. E eu me lembro que eu falava para eles, vamos pregar a palavra, gente, porque quando chegar essa doença, muitas pessoas vão morrer. E nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos abrir a nossa boca e ganhar almas para Jesus. Porque é uma doença que vai matar muita gente. Muitos vão morrer, gente, muitos. Porque segundo a profecia da Cristina Maranhão e desse sonho profético desse homem, é uma doença que não tem cura, não vai ter cura, gente. Não tem o que vai matar essa bactéria, o que vai matar essa doença, o que vai curar essa doença. E é mortal, é uma doença mortal. Deus está avisando. E aí eu tava falando com a mãe, então, Deus confirmou meu sonho de 2024, porque eu tava esperando uma confirmação de Deus. Eu não tinha contado, eu só contei esse sonho pra minha família, e uma vez eu dei uma pincelada aqui num culto, e contei por cima porque Deus me mandou contar pros membros, as pessoas que estavam aqui, para mandar se preparar, para mandar orar, jejuar, se preparar, orar pela sua casa, para essa peste não chegar na sua casa. Gente, e é a urgência de pregar a palavra, parar com as picuinhas. Meu pai estava falando sobre as picuinhas hoje, sabe? É tempo de parar com as picuinhas. É tempo de parar de pensar em bens materiais. É tempo de parar de só correr atrás de coisas materiais. É claro que a gente precisa das coisas materiais, mas tem algo muito mais importante, que é a eternidade. A sua eternidade, a minha eternidade, a sua alma, a minha alma e as pessoas que estão aí fora. Quantas pessoas ainda não aceitaram Jesus? Quantos irmãos na fé estão caídos? Quantas pessoas não acreditam mais na volta de Jesus? Quantas maldades, quanta maldade, quantas coisas estão correndo fora da igreja e dentro da igreja. Satanás agindo nas famílias, nos jovens, na juventude, nas crianças. E nós, ao invés de abrir a nossa boca e pregar a palavra, ficamos de picuinha uns com os outros. Ou envolvidos em coisas que não agregam em nada, a nada. Coisas palpáveis, coisas terrenas, coisas supérfluas. Então, quando eu acordei desse sonho, a minha maior preocupação era pregar a palavra. Era pregar a palavra porque essa doença vai matar muita gente. Vai morrer muita gente. Deus não falou quando. Deus não falou se é esse ano. Eu tive esse sonho em 2024. Nós já estamos em 2026. E eu não contei pra ninguém, tô contando agora. Porque depois do que a Cristina Maranhão falou e do que o profeta falou, eu senti de vir contar esse meu sonho. Deus não falou qual ano vai ser, se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem, se vai ser no próximo. Porque quantos anos antes Deus vinha falando, vocês sabem do que, né? Do Covid-2019, vocês sabem. Ninguém dava crédito, ninguém acreditava. E veio o dia que aconteceu. E agora, Deus vem falando dessa nova enfermidade, que vai vir através de uma bactéria.
uma bactéria altamente mortal. Por que que Deus vai permitir? Para tratar com o povo. Porque veio a outra doença, o povo na hora ali se converteu na hora porque estava passando no aperto, depois voltou a fazer suas maldades, voltaram para sua antiga vida, voltaram a cometer os mesmos erros, as mesmas maldades, não se converteram dos seus maus caminhos. E a Bíblia ela tem que se cumprir. Nos últimos anos haveriam pestes, fomes, doenças, terremotos. Então a palavra ela tem que se cumprir. Essas coisas Deus vai permitir acontecer porque a Bíblia tem que se cumprir para que Jesus volte buscar a sua igreja. Então o que a gente deve fazer? Primeiro, cuidar da nossa alma, da nossa eternidade. Se arrepender dos nossos maus caminhos. Pedir perdão, perdoar. Ver onde nós estamos errando, pecando. Pedir perdão, misericórdia para Deus. Se arrepender e não voltar a pecar mais. Pedir para o Espírito Santo nos mostrar onde está o nosso pecado, o nosso erro, a nossa sujeira. E nos esforçar e pedir para Deus nos limpar de toda a raiz de pecado, de amargura, de obras da carne. E depois orar pela nossa família, pelos nossos familiares. E pedir que Deus livre a nossa família dessa doença, que Deus venha guardar a nossa casa, que venha nos livrar desse mal. E abrir a nossa boca e pregar a palavra, gente. A semente ela tem que ser semeada e como diz a própria Escritura, a semente ela vai cair em solos. Umas vão cair em solos férteis e vão germinar. Outras vão cair em solos pedregosos, sabe? Mas a palavra semente, ela não pode deixar de ser semeada, porque você acha que não vai adiantar falar de Jesus. Esse é um pensamento do inimigo das nossas almas, que não quer que você pregue a palavra, para que almas se convertam ao Senhor Jesus. Então você vai semear a boa palavra do Evangelho. Você vai anunciar o nome de Jesus Cristo. E a semente vai cair em vários solos. E no solo que for fértil, vai frutificar e essa alma vai se salvar. E como diz a palavra do Senhor Jesus, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Como diz a palavra do Senhor Jesus, aqui uma alma vale mais que o mundo todo. Então aonde a palavra do Senhor, ela frutificar, ela florescer, ela crescer, essa alma, que seja uma alma de 10 que ouvir aquilo que você vai pregar, que uma alma se converta. Uma alma é muito, vale muito para Deus. Então não deixe de pregar a palavra do Senhor Jesus na sua simplicidade. O Evangelho ele é simples, então não deixe de pregar a palavra. A gente às vezes pode até não ter grande sabedoria, mas o nome de Jesus basta. Você apenas anunciando o nome de Jesus, só o nome de Jesus já pode transformar, libertar, curar, salvar. Não deixe de falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus ama o pecador, mas não ama o pecado, que Jesus limpa, que Jesus sara, que Jesus liberta. O nome de Jesus é que tem poder. A palavra do Senhor tem poder para resgatar o perdido. Então anuncie o nome de Jesus. Ore, clame, é hora de oração em clamor. Clame o nome de Jesus. Chame o nome de Jesus. Porque essa hora vai chegar. Assim como chegou a do Covid-19, essa hora também vai chegar dessa doença, vinda em forma de bactéria. E aí? Se você, a partir de hoje, consertar as tuas veredas e começar a orar e jejuar pela sua vida, pela sua casa, pelos seus familiares, pela igreja, e pregar a palavra do Senhor, muitas vidas vão ser resgatadas e salvas desse dia mau. Então, quando Deus fala, é porque Ele quer dar livramento. Não despreze a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias Deus daria sonhos, visões,
profecias, enfim. Então Deus tem mostrado para muita gente. Eu tenho pesquisado, Deus tem mostrado coisas estrondosas através de sonhos, de visão. Eu tenho o dom da revelação em sonho desde criança. Deus me deu esse dom. E eu estava esperando confirmação para poder falar, porque a gente às vezes tem medo de falar algo, como foi em 2024 que Deus me mostrou, e já estamos em 2026. Às vezes porque não acontece logo em seguida, as pessoas descreem que é algo que Deus avisou. Às vezes Deus revoga, né? Dependendo da atitude do povo, do conserto do povo, Deus revoga. Mas pelo jeito Deus não revogou. É necessário que essas coisas aconteçam para que a palavra se cumpra e para que o povo se acorde e se converta dos seus maus caminhos. Não somente o ímpio, mas principalmente a igreja do Senhor Jesus. Fica essa palavra para vocês e que caia num solo fértil e que você se acorde do seu sono espiritual e se prepare, porque dias difíceis virão, mas a nossa esperança é que a redenção está próxima. Paz do Senhor.